Eu nunca parei para pensar muito na vida da minha sogra. Para mim, ela era apenas a Dona Helena, uma mulher imponente, sempre impecável, que vivia se metendo na nossa vida, ensinando como eu deveria cuidar da casa e me olhando com aquele ar de quem duvidava se eu era bom o suficiente para o filho dela. Mas um dia, eu a vi de um jeito completamente diferente. Era uma noite comum. Eu fui até o apartamento da minha sogra a pedido do meu marido, Caio. Precisava consertar uma comoda antiga no quarto dela. O móvel rangia e balançava, ameaçando desmontar a qualquer movimento descuidado. Como sempre, resmungou Dona Helena ao abrir a porta. Não tem homem na casa, aí preciso ficar incomodando o genro. A gente dá um jeito, respondi de forma curta. Caio estava na cozinha, fazendo barulho com a louça. Nosso filho, Léo, corria pelo corredor, empurrando um caminhão de brinquedo, e eu estava no quarto com uma chave de fenda na mão, examinando a comoda. Segura aqui pra mim, disse Dona Helena, parando ao meu lado. E foi aí que eu a notei de outra forma. Normalmente ela usava vestidos ou conjuntos sérios, mas agora vestia um hobby de casa leve, um pouco aberto, com os cabelos presos de um jeito displicente. Ela tinha um cheiro suave, floral, aconchegante. Lucas, ela disse baixinho. Eu levantei os olhos. Sabe, eu me interessei por você desde o dia em que te conheci. Eu congelei. Um turbilhão de pensamentos passou pela minha cabeça, mas nenhum conseguia explicar aquelas palavras. Minha sogra me olhava com atenção, como se esperasse minha reação. O quê? Foi tudo o que consegui dizer. Ela sorriu com o canto da boca. Não se assuste. Não vou destruir sua família. É que às vezes a gente só precisa desabafar. Eu senti tudo se contrair dentro de mim. Da cozinha veio a voz do Caio. Mãe, cadê aquele seu chá de erva cidreira? Dona Helena nem se moveu sem desviar o olhar de mim. Na prateleira da esquerda, ela respondeu com calma, e então acrescentou em um sussurro, só para mim, se quiser entender do que estou falando, me procure depois. Eu engoli em seco. A comoda de repente perdeu toda a importância. No caminho de volta para casa, fiquei em silêncio. Caio falava animadamente sobre o trabalho, mas as palavras passavam por mim como um ruído. Na minha cabeça só ecoava uma frase, eu me interessei por você. O que foi aquilo? Uma piada, uma provocação, ou era verdade? Tentei tirar isso da cabeça, mas os pensamentos insistiam, especialmente quando me deitei ao lado do meu marido. Ele me deu um beijo na testa, desejou boa noite, e eu fiquei ali, olhando para o escuro, vendo o olhar dela naquele quarto. No dia seguinte, nem eu mesmo entendi como, mas estava na porta da casa dela. A desculpa foi levar uma jaqueta antiga que ela tinha esquecido na nossa casa. Obrigada, disse Dona Helena, me deixando entrar. Eu entrei, mas hesitei em ir embora. A senhora ontem, comecei, procurando as palavras. Aquilo foi sério? Ela fechou a porta e me olhou com um leve sorriso. E você, o que acha? Comecei a sentir calor. Dona Helena, só Helena, por favor. Ela caminhou até a mesa, serviu um pouco de café, como se estivéssemos discutindo o noticiário. Eu pensei que você simplesmente esqueceria ou fingiria que não ouviu nada. Mas você veio. Significa que não foi indiferente. Eu tô assim, nervoso. Eu quero entender. Ela me olhou com atenção. É simples. Eu gostei de você assim que você entrou na nossa família. Eu não queria sentir isso. Tentei reprimir. Você é o marido do meu filho, mas sentimentos são assim. Não dá para controlar. O calor virou um fogo. Isso é errado. Helena deu uma risadinha. Sim, é errado. Mas existe. Ela tomou um gole de café, pousou a xícara e de repente me olhou nos olhos. Agora me diga com sinceridade, você nunca pensou em mim? Eu queria dizer que não, que era um absurdo, que eu amava meu marido, mas as palavras ficaram presas na garganta. Lembrei de uma vez em que ela apareceu com um vestido leve e eu, sem querer, admirei sua silhueta. Ou de como às vezes me pegava pensando que ela não parecia uma sogra típica, sempre bem cuidada, com aquela graça calma que prendia a atenção. Lembrei do seu cheiro, do calor de quando estávamos lado a lado perto da comoda, e percebi que não podia mentir. Eu olhava para Helena, e não tinha palavras na cabeça, porque a verdade era óbvia. Sim, eu já tinha pensado nela. Sim, eu reparava em que tipo de mulher ela era. Sim, às vezes me pegava pensando que a sua confiança madura me atraía mais do que eu estava disposto a admitir. Mas uma coisa é pensar, outra completamente diferente é ouvir aquilo dela. Você está em silêncio, disse Helena, sorrindo de leve. Então eu acertei. Eu engoli em seco. Isso não muda nada, murmurei. Muda tudo. Ela inclinou a cabeça, tomou mais um gole de café. Você não veio aqui só por vir. Aquilo te fisgou. Eu me levantei, passei a mão na nuca. Eu vim para resolver isso. Ela riu baixo, quase com ternura. Claro que veio.
A calma dela estava começando a me irritar. A senhora não acha que isso é errado? Helena deu de ombros. E você não acha que nós dois somos adultos? Eu cerrei os dentes. Eu amo meu marido. Eu sei. Então por que está dizendo isso? Ela pousou a xícara. Cansei de fingir. Quero ser honesta. E porque você também me quer. Só tem medo de admitir. Eu recuei, encostando as costas na parede. Helena, ela me olhou de um jeito que minha garganta secou. Não é Dona Helena? Não. Ela ergueu uma sobrancelha. Não o quê? Eu me endireitei. Isso é loucura. A senhora está brincando. Talvez esteja entediada, queira atenção, não sei, mas isso não está certo. Ela ficou em silêncio por um momento, depois concordou com a cabeça. Tudo bem, se é o que você pensa. Eu me virei para a porta. Eu vou embora. Vá. Eu agarrei a maçaneta, mas a voz dela me parou. Pode fugir o quanto quiser, mas um dia vai perceber que o pior não é admitir, mas sim deixar passar. Eu saí do apartamento voando, batendo a porta. Precisava de ar, precisava me recompor, mas eu sabia que aquilo não era o fim. Eu dirigia para casa e meus pensamentos estavam presos naquele apartamento, no olhar dela. Dona Helena? Não, Helena, ela mesma disse. Liguei o rádio mais alto, abri a janela, esperando que o vento levasse suas palavras embora. Pode fugir o quanto quiser. Por que ela disse aquilo? Um teste? Uma dica? Tentei me concentrar. Eu tenho uma família, um marido que eu amo. Sim, não somos perfeitos, nós brigamos. Às vezes, olho para ele e sinto que a paixão não é mais a mesma. Mas a vida é assim para todo mundo. Estacionei o carro, olhei no retrovisor. Meu rosto estava cansado, meus olhos, desesperados. Droga! Caio me encontrou na porta. Onde você estava? Fiquei preso no trabalho, resmunguei. Ele assentiu sem se aprofundar, e aquilo por algum motivo me irritou. Tomei um banho, deitei na cama. Caio se aninhou ao meu lado, bocejou. Boa noite, ele murmurou. Eu fiquei olhando para o teto. No dia seguinte, me afundei em trabalho, peguei todos os serviços que apareceram, só para não pensar. Mas os pensamentos voltavam. Eu precisava acabar com aquilo. Mandei uma mensagem para Helena, precisamos conversar. A resposta veio na hora, venha. Ela me esperava no apartamento. Não conseguiu ficar longe. Não era uma pergunta, era uma afirmação com um leve sorriso. Eu parei no meio da sala. Isso tem que acabar. Mas por acaso começou? Ela se aproximou. Você me mandou mensagem, você veio até aqui. O que você quer de verdade? Eu respirei fundo. Que você pare. Tudo bem, ela concordou com uma facilidade que me assustou. Eu paro. Eu fiquei chocado. Assim simples? Simples assim. Ela chegou mais perto. Mas só se você disser que não me quer. Eu fechei os punhos. Ela tocou meu ombro. Diga, Lucas. Eu fiquei em silêncio. Fale, ela repetiu baixinho. Eu olhava para ela, sentia sua respiração, seu calor e no fim, não disse nada. Helena sorriu devagar, um sorriso de vitória. Pronto. Entendi. Ela sussurrou. Os dedos dela deslizaram pelo meu braço, deixando um rastro leve. Eu me arrepiei, mas não me afastei. Na minha cabeça, a voz de Caio ecoava, onde você estava? E a minha própria mentira, fiquei preso no trabalho. Eu dei um passo para trás. Isso é errado, falei. Talvez, ela concordou. Mas você não quer ir embora, quer? Eu não respondi. Helena foi até a janela, olhou para fora e depois para mim. Última chance, Lucas. Ou você vai embora agora. Ela não terminou a frase. O ar no cômodo ficou pesado, embora lá fora o vento soprasse. Eu fechei os olhos por um instante, depois caminhei até a porta. Lucas, ela chamou. Eu parei, sem me virar. Eu não estou te segurando, Helena disse baixo. Mas você vai voltar. Fiquei em silêncio. Então dei um passo para fora e fechei a porta. Mas não me senti mais leve. Dirigi para casa, segurando o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O coração batia forte, as têmporas pulsavam, como se eu tivesse destruído algo, perdido algo que nunca foi meu. Abri a janela, mas o frio não ajudou. Caio me encontrou na porta, me olhou com atenção. Que cara é essa? Estou exausto, joguei a resposta passando por ele. Ele não disse nada, mas seu olhar era pesado. Eu entendi que não daria para mentir por muito mais tempo. Aquilo tinha ido longe demais. Sentei na cozinha, cobri o rosto com as mãos. Caio, a gente precisa conversar. Meu marido ficou tenso. O que aconteceu? Eu tomei coragem. É sobre a sua mãe. Caio franziu a testa. O que tem ela? Ela sente algo por mim. Silêncio. Caio pescou. Você está falando sério? Ela está apaixonada por mim, soltei de uma vez. Caio olhava para mim, incrédulo. Você está brincando? Eu balancei a cabeça negativamente.
O que ela fez? Contei tudo, os olhares, as indiretas, as conversas, como Helena tentou arrancar uma confissão de mim. Caio ficou em silêncio. Diz alguma coisa, eu pedi sem aguentar mais. Caio ergueu o olhar. Eu sinto nojo. Não de você, dela. Ele se levantou, andou pela cozinha, de braços cruzados. Por que você me contou isso? Eu não podia continuar mentindo. Caio deu um riso amargo. Ela sempre disse que não se pode confiar em ninguém, e agora ela mesma resolve destruir tudo. Eu olhei para ele. Você acredita em mim? Caio assentiu. Acredito. Soltei o ar, mas o alívio foi passageiro. Eu não quero mais ver ela, disse Caio. Nunca mais. Mas é a sua mãe. É a mulher que me traiu. A voz dele era firme. Caio saiu da cozinha. Mais tarde, encontrei-o no quarto com o celular na mão. Você ligou para ela? Caio assentiu. Disse que sei de tudo. Ela tentou explicar alguma coisa, mas não negou. Sentei ao lado dele. Como você está? Caio ficou em silêncio por um tempo, como se eu a tivesse perdido. Eu o abracei, e ele se aninhou em mim. Obrigado por ter me contado. Fechei os olhos, sentindo o peso diminuir, mas algo sombrio ainda ficou no meu peito. Passaram-se algumas semanas. Helena não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Caio não falava nela. Mas um dia, durante o jantar, ele disse de repente, sabe qual é a pior parte? Eu olhei para ele. O quê? Caio encarou o prato. Eu não sinto falta dela.